Reveste no título de uma matéria que assinaram sobre ti há uns anos, que dizia, abre aspas, Ana Deus, a fera que se domou a si própria. E eu pergunto se és uma fera que se foi domando ou, pelo contrário, és uma fera que se foi libertando, mostrando as garras e rugindo ao que te incomoda, ou ambas as coisas. Eu não sou fera nenhuma. Não sou. Isso foi aquelas coisas jornalísticas e depois tem a ver com tigres e não sei o quê, e dá jeito. Mas eu não sou fera nenhuma, sou bastante mansa e talvez tenha sido, mas talvez tenha despertado um bocadinho e ser mais não, mais isto, mais aquilo. Aí mostras a tua garra. Sim, um bocadinho. Já foi o passar dos anos, foi a vida que te ensinou a usar esse... É a idade. Nós com a idade ficamos assim. Mais lúcidos. Ficamos mais... Achamos que ficamos mais lúcidos. Espera lá que eu tenho que ter cuidado. Pensamos que ficamos mais lúcidos, percebemos que não sabemos... que não ficamos mais inteligentes, mas de alguma forma sabemos escolher melhor aquilo que queremos e o que se adequa a nós próprios. Isso é bom. Por exemplo, aqui há uns tempos vir para este podcast para mim podia ser um tormento. Aí o que é que eu vou dizer? E o que é que vão pensar de mim? E o que é que vão não sei o quê? Agora não, agora estou aqui, não quero saber. Gostam, não gostam? Não gostam. Eu senti isso. Ter na gentileza companhia, cabem todos nessa travessia. Fala leve que a delicadeza também se senta à nossa mesa. E ela vem daquele mundo estranho. Quanto mais as palavras bonitas, é nesse encontro que começa a ganhar. No entretanto das palavras ditas, e ela vem daquele mundo estranho, das conversas boas infinitas. E essa é a beleza das pequenas coisas. E essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é... Uma conversa com Bernardo Mendonça. A minha entrevistada nasceu em Santarém, no início dos anos 60. Não teve irmãos, mas viveu acompanhada de muitos animais. A mãe lia muito e tinha resposta para todas as perguntas. O pai gostava de tocar guitarra e por isso, desde pequena, começou a cantar com ele. Saiu de casa pouco depois da morte precoce da mãe, por doença. Foi para o Porto, onde teve cama, numa instituição chamada Bom Pastor. Meteu-se em 2 cursos, não acabou nenhum. A música apelou mais forte. E logo nos anos 80 e 90 ficou conhecida como a voz feminina dos BAN, uma banda que se tornou popular com temas como Irreal Social, Ritualizar e num filme sempre pop, hits instantâneos que ficaram no ouvido. Falo de Ana Deus, uma cantora carismática, de timbre singular, com uma capacidade rara de reinventar o seu papel na música e na arte e que nos ensinou a saborear a poesia das palavras nas suas canções e tantas vezes a refletir sobre as dores e paradoxos da sociedade e do mundo nos vários projetos que tem criado, sempre de grande qualidade, originalidade e ousadia. Mais tarde, em 93, Ana Deus iniciou com a escritora Regina Guimarães o grupo Três Tristes Tigres, com temas registados, ela disse-me ok, que não me enganei, este trava-línguas maravilhoso, temas registados num gravador de cassetes Rasca, que teve na sua primeira formação Paula Sousa no teclado e depois Alexandre Soares. Quem não se recorda do primeiro hit O Mundo a Seus Pés? Troteia um bocadinho. Faltou, não me falha o cheiro. Não me lembro de que ter maravilha. Gostado. Do disco Partes Sensíveis. Estes tigres mostraram os seus rugidos musicais em discos como Guia Espiritual,
comum ou a visita de estudo. E muitos anos depois, quando ninguém esperava mais música destas feras, surgiu o disco Mínima Luz, em 2020, e mais recentemente, em 2025, o álbum Arca, com renovada garra e criações tão interessantes e estimulantes como quando surgiram há mais de 30 anos. Temas que se inscreveram de imediato na história da música portuguesa e nas inquietações destes tempos, como Éxodos, que com a Garota Não canta a frase urgente "Todos nascemos migrantes", assim como Ninguém é uma Ilha, e Guerra, onde se chega a ouvir: a guerra tão antiquada dorme na cova da história. Um disco lúcido que parece a anatomia de um tempo, com a profundidade das melhores obras, de olhar crítico, atento às fissuras, feito de letras afiadas, mas não panfletárias. Este álbum valeu a distinção no Jornal Expresso como um dos melhores de 2025 e o prémio de melhor banda nos Futura Awards 2026. Ana Deus diz que o mais importante para si é cantar e refletir sobre aquilo que mais lhe dói no mundo, entre as novas guerras e as velhas injustiças e tormentas. O que pode a arte e a música enquanto resistência e luta subterrânea. Talvez a pergunta mais urgente não seja o que a música pode fazer, mas o que estamos dispostos a escutar e a repensar a partir dela. Nos intervalos dos tempos, em 2011, Ana Deus surgiu com outra banda marcante, Os Osso Vaidoso, uma formação criada a meias com Alexandre Soares, de onde resultaram duas pérolas, Animal, 2011, e Miopia, 2016. E tem semeado outros projetos especiais em paralelo. A poesia parece ser a linguagem que melhor a canta. As canções, as músicas, podem ser uma forma de fazer escutar o que anda esquecido, incompreendido, no silêncio das conversas. Vou perguntar: o que mais dizer? Que Ana Deus tem 3 filhos, todos do seu companheiro com quem vive há quase 40 anos, bolas. 2 dos seus filhos estão imigrados, como muitos jovens da sua geração. Este país não é para jovens, não é para velhos, não é para mulheres, não é para artistas. É afinal para quem? Via há tempos no palco do CCB, na memorável carta branca de A Garota Não, no espetáculo A Vulgar Mulher Extraordinária, e comovi-me também com a sua participação. Que vulgares mulheres extraordinárias tem Ana Deus para contar, nomear ou celebrar? De momento, além dos vários projetos musicais que já referi, Ana Deus está a ensaiar com músicos reclusos na prisão de Custóias e está convicta que, de alguma forma, a música liberta. Em suma, Ana Deus, que gosta cada vez mais de cantar e de criar, considera-se uma mulher de sorte, pois a sua vida, a seu ver, poderia ter descambado muito. Bom, vamos ver até onde é que vai esta nossa conversa. Olá, Ana Deus. Bom dia. Bem-vinda e bom dia e boa noite e boa tarde ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Isto não tem horário, não é? Depende quando vai ser ouvido. Com certeza, muito obrigada. Mas está a ser gravado de manhã, ainda estou com um catarro. Portanto, meu Deus, que palavra tão bonita para ouvirmos em podcast. Portanto, se eu tossicar um bocadinho. Tossicar é bonito, porque é parecida a adocicar. E fez-me lembrar, não tussa, madame, do Alberto Pimenta. Lembrei-me. Olha, poesia, logo para começar. Vamos conversar? Vamos. Bora. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Cantar, fazer música, pode ser por vezes uma forma de fazer escutar o que anda esquecido, incompreendido ou que anda no silêncio das conversas. Ana? Pois, de alguma forma, para mim, também, para eu me ir lembrando das próprias das coisas e ir pensando nelas, e também para fazer companhia, porque normalmente as nossas, no caso dos tigres, desde o princípio das partes sensíveis, a nossa natural preocupação, relação tem sido com um lado, não é o lado mais marginal, mas o lado mais pequeno, o lado
do inferior, do pequeno, do quase invisível. Na margem. Na margem, mas sim. Da atenção. Na margem da atenção, muito bem dito, exatamente isso. Portanto, tem sido essa e de forma a que eles se sintam acompanhados. O que está subterrâneo e que importa. Sim, se ouvirem as músicas, que se sintam acompanhados, e quem as ouve e não está nessa situação, que pense nisso também, que pense nas partes sensíveis. E era assim que se chamava o primeiro disco. E a Arca continua nessa senda do... O último disco. O último disco foi em 2025. Pronto, já viemos para 2025. Sim. Vamos andar nesta viagem para trás e para a frente. Vai ser assim. Não era suposto. Está tudo bem. É uma conversa desarrumada. Enquanto intérprete, enquanto criadora, é isso que te interessa mais cantar? O pequenino, é porque eu também sou pequenina. Tu és enorme. Já és alta. Tenho 1,77 e, entretanto, quando eu era miúda era alta. Agora já há mulheres muito maiores que eu. Olha, a Cátia é muito maior que eu até. É coisa que eu mais invejo, além de outras coisas na Cátia. A garota não. É a altura. Mas e outras coisas que claro. É super, super querida e talentosa. Bolas, e toca guitarra e eu não. É verdade. E vocês já colaboraram algumas vezes e portanto, num disco teu, não é? Sim, no Êxodos. No Êxodos, em que cantam Todos Sim. Nascemos Migrantes. Sim, sim. Todos nascemos migrantes, Ana? Sim, todos nascemos migrantes. Já viemos de algum lado, iremos para algum lado. Eu mesmo, só tendo ido de Santarém para o Porto, já sou migrante. A natureza é migrante, não é? As sementes viajam, apesar de às vezes não as deixarem viajar na fronteira, mas elas viajam pelo ar de um lado para o outro, portanto é natural. E viemos de outro continente e vamos. Portanto, não faz muito sentido. As fronteiras? Sim, as fronteiras é uma coisa prática, não é? Não vou questionar a política da limitação do espaço, mas os imensos entraves que há à passagem das pessoas, as barreiras, não havendo tantos entraves comerciais, apesar de haver agora também com a Trumpmania, mas é isso que é, quer dizer, uns sapatos podem passar, e nós temos a música da Terra Prometida que fala um bocado disto, o sapato que pode passar para o sapato de Chico, ou o sapato qualquer, ou o sapato que vem da China que pode passar, e há a pessoa que não pode passar assim tão facilmente. E portanto tem um bocado a ver com isso. É curioso. Se alguém fizer um teste de ADN, que eu acabei por fazer por razões mais ou menos obrigatórias relativamente, consegue-se perceber que nós temos imenso ADN de coisas de muito longínquas. Somos muito mestiços, não é? Temos muita mistura, não é? Principalmente, não é? Os portugueses principalmente temos uma mistura enorme. Portanto, não faz muito sentido. E além disso é desejável e é saudável. A diversidade. A diversidade é muito saudável, não é? É. Isso dizem os doutores e diz a biologia. É verdade. Arrebentar as bolhas, sim, não é? E a diversidade cultural também. Claro. É um tédio, um país só com portugueses, como já foi um bocadinho. Quando eu era miúda, nos anos 60, era um bocadinho assim. Era tudo meio a preto e branco. Era um bocadinho, por acaso, imagino, era triste, cinzento e era monótono. Quando vieram os retornados, assim... De África, ou os portugueses que foram e voltaram, esta coisa animou bastante. Porque regressavam já com outro mundo, não é? Regressavam de um sítio grande. Com horizonte, com outro clima. Sim, outra mistura, lá está a mistura. Sim, havia uma... Independentemente dos vários estilos de pessoas que tenham vindo, eu... Tive vizinhos que vieram de Angola e outros de Moçambique, e rapidamente comecei a frequentar a casa deles para ouvir as suas histórias, ouvir as músicas que traziam, os discos, porque traziam imensos discos que cá não havia, e porque sentia que eu, portanto, vivendo em Santarém, ali numa zona
curiosa, mas de alguma forma muito a vizinha, a meter-se na vida da vizinha, tudo assim muito mesquinho, tudo muito pequenino. Notava estas pessoas, nota-se que vêm de um sítio onde o quintal delas é maior, portanto não estão ali a espreitar para a casa do vizinho, e foi uma frescura muito grande quando eles vieram. Independentemente do facto do colonialismo ter, e agora fala-se cada vez mais disso, muitos lados. O colonialismo em si é problemático e muitas violências estruturais e, portanto, independentemente disso... Pois, mas isso foi o fim disso. Foi o fim disso. Para eles foi difícil, para alguns, não é? Foi dramático, claro. E compreendo, mas isso foi o fim. Foi o fim. É. Estás-nos a reportar aos anos 60, a Santarém, onde nasceste e cresceste. Tu começaste a cantarolar com o teu pai, não é? Sim, sim. Porque ele tocava? Ele tocava, ele tinha tido bandas quando era mais novo. Bandas. Eu nunca ouvi, não é? Porque aquele é anos 50, mas eram assim muito, muito pipis de fatinho, com aquelas gravatinhas muito, muito estreitinhas. Era assim uma coisa, mas suponho que eles cantavam coisas estrangeiras, covers ou qualquer coisa, não eram originais. E ele tocava guitarra, tocava contrabaixo, portanto tocava os dois instrumentos e cantava. E eu só por fotografias, portanto, depois deixou. No entanto, gostava tanto de cantar que é uma coisa normal, portanto, sempre cantei. Ele tocava e eu cantava. Tu-me sempre habituei-me a ouvir a guitarra e a seguir. Na altura começaste a cantar o quê? Em miúda? Na adolescência? Eu cantava coisas italianas. Acho que algumas brasileiras também, poucas, mas algumas. E era por aí. E outras coisas sem saber, inglesas, se calhar, ou americanas, que eu não sabia exatamente o que é que estava a dizer, mas seguia. Pois aquele baby. Yeah, baby. E as músicas, mas depois já era eu, as músicas dos festivais todos cantava. Ah, sim? Alguma em especial que tu gostavas? Pam, 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 dapi, rouge. Eram assim. Nem sei o que é que estás a cantar, Ana, que é o quê? E a Sandy Shaw também, aquela descalça. São músicas, sei lá, Pom da Pino, era de um país qualquer francófono, não me lembro exatamente qual. E há um episódio trágico, não é? Que é a morte da tua mãe, que é o que te faz sair da tua terra. Sim, a minha mãe era uma pessoa com quem eu me relacionava de uma forma, estava sempre atrás dela, seguia para todo lado, não é? E eu tinha uma grande... Não era só, era uma pessoa fascinante, digamos. Lia muito. Lia muito. Além de termos livros em casa, também estávamos sempre na... A famosa e querida Biblioteca Itinerante da Gulbenkian foi para nós uma bênção. Portanto, íamos sempre buscar ultrapassávamos eram 6... por pessoa, nós trazíamos 12 e às vezes 18 e líamos aquilo tudo, e eu muitas vezes lia coisas que não entendia de forma... Foi formador também essa biblioteca. Mas foi formador. E a tua mãe tinha resposta para todas as perguntas? Tinha, era o meu Google, a minha Wikipédia, era tudo. Não sei se era verdade. Mas lembras-te dela como uma sábia, sábia da família? Sim, sem dúvida. Muito mais do que o teu pai? Completamente, muito mais culta, muito mais interessante, muito mais inteligente, muito mais tudo. Lamento. Verdades têm que ser ditas. As verdades têm que ser ditas. Portanto, era uma pessoa fascinante. Uma das tuas vulgares mulheres extraordinárias. Sim, sem dúvida. Quando a Kátia fez esse open call, eu fiquei a pensar nisso. Gostava de contar. Mas depois comecei a pensar as histórias da minha mãe que gostava de contar, mas depois não, ela merece um livro inteiro que eu hei de fazer. Vais contá-la em livro? Se conseguir. E contá-la em disco também? Pode estar ligado, Ana? Não sei, acho, ainda não pensei nessa forma, não. Sabes porque é uma coisa para ficar mais fechada para quem se interessar e principalmente para os meus filhos. Entendes?
Não é uma coisa para mas está aqui a minha mãe. Não. A Cátia fez de uma forma muito elegante, porque ela está a falar da mãe dela, mas está a falar das mulheres do país. Estamos a falar do espetáculo que esteve no CCB. A Vulgar Mulher Extraordinária. A Vulgar Mulher Extraordinária, Carta Branca à Garota Não, que foi um dos espetáculos já da minha vida. Sim, ela chamou a mãe, mas para falar de várias coisas, de uma geração das mulheres, e não só. E das mulheres hoje em dia. Das mulheres hoje em dia também. Exato. Sim. Se entregam tanto ao trabalho, à vida, e há muitas violências pelo meio, invisibilidades e tudo. Estamos ainda em Santarém. Estavas a falar da tua mãe e entretanto ela parte. Sim, muito. Já se estava a contar, mas não. Pronto. Uma doença, não é? Uma doença, cancro. Foi cancro, é aquela doença normal que felizmente já se consegue diminuir a mortalidade hoje em dia, não é? Isso abanou-te certamente muito e isso fez com que tu quisesses partir. Sim, porque o meu pai não me entendi com ele e era uma pessoa, de alguma forma, com um problema que se foi agudizando, que não se fala muito, mas que tem a ver com o alcoolismo. E teve um episódio violento comigo e foi o último. Portanto, foi o primeiro e foi o último. Um episódio bastante violento. E eu resolvi... Além de que eu sabia que com ele não ia conseguir fazer nada, não ia conseguir estudar. Ele dizia-me coisas do género: só deixo de mandar em ti quando outro mandar. Ai. Curiosamente, eu fui educada também por ele de uma forma, em criança, muito livre. Porque sendo eu filha única, e acho que ele gostaria de ter tido um rapaz e não teve, portanto isso era dito, ele gostaria de ter tido um rapaz e não teve. Eu fui criada, por isso é que eu disse também que tinha tantos animais. Fui criada, ele era caçador, tinha cães e depois tínhamos muitos bichos. Chegámos a ter uma ovelha, tínhamos quintal ali, as pessoas têm espaço. têm espaço. E eu fui educada, eu sabia, tinha uma Flaubert, uma espingarda de pressão. Tu tinhas? Sim, tinha. Havia em casa e eu disparava. Sim, mas não era para os passarinhos, era para as latas. Tiro alvo. Portanto, tinha assim, brincava com o aro da bicicleta, descia a rua a correr com pau. Portanto, fui criada, sabia que carregar os cartuchos dele para a caça, meter a pólvora, depois a bucha, depois o chumbo, depois aquelas coisas. Fui educada de uma forma um bocado andrógena. Ou pelo menos do padrão, um certo padrão. Um certo padrão, não há coisas que têm que ser de homem e mulher. Sim, pois não. Mas a leitura e essa educação livre, eu com os cães ia para o monte, com os cães sozinha corria, não sei o quê. Portanto, esse tipo de educação. Aquela ideia daquela expressão que eu já não gosto muito, que é a expressão da Maria Rapaz, não é? Sim, pois não pensava que era Maria Rapaz de alguma forma, não. Nem nessa altura, mas... Ainda bem. Não, mas tinha... Rótulos é sempre mau. Sim, mas tinha uma liberdade que depois não... Tive uma liberdade em criança que depois, quando cheguei àquela idade de adolescente, comecei a ser mais vigiada, mas não sei o que, da parte dele, a ser censurada e tal, e a coisa não... Quer dizer, não aceitei. Houve um choque. Eu nunca fui propriamente uma miúda... revoltada ou assim, muito coisa, mas não aceitei. Portanto, não aceitei e saí de casa um belo dia, já com 18, que era para não haver problemas de legalidades. Sim. A minha mãe morreu quando eu tinha 17, portanto, já com 18 saí. E foi curioso porque esta história é muito estúpida, mas porque era mais de impulso, ainda sou um bocado impulsiva e ainda sou um bocado impulsiva e meto uma coisa na cabeça e não penso muito no plano B, na segunda. E se correr mal? Não pensei, vou. Só havia um plano A. Então havia um casal, essa minha amiga disse, há um casal, ela sabia da minha questão, há um casal inglês que vive em Fátima,
para o qual eu já trabalhei como babysitter em Blackpool e não sei o quê, de certeza que eles te ajudam. E a minha ideia era ir para a Inglaterra, bater à porta deles. Não havia tudo, não tinha o telefone deles só tinha a morada. Então peguei na mochila com a morada e fui bater à porta do casal inglês em Fátima. Ah, sim. Só que eles, entretanto, já se tinham passado muitos anos e eles eram muito velhinhos. E eles abriram uma porta assim com muito medo. Um casal muito velhinho, assim, olhar para mim muito atónito, assim, quem é esta com uma mochila? E eu fiquei assim, isto não vai correr bem, coitados, eles estão aqui assustados, até assustados de me verem. Então inventei uma desculpa esfarrapada. Nada, só vim aqui dizer, mandar um beijinho da fulana de tal e tal, ver e tal. E de repente tiveste que improvisar outro plano. Tive que improvisar outro plano, portanto, vai, porque eles estavam mesmo assim, muito velhinhos. Ela também não fazia ideia que, entretanto, já se tinham passado, se calhar, 20 ou 30 anos. Pois. Que o casal já não estaria... Enfim, e então andei lá por Fátima a deambular aquilo em Fátima, mas em Fátima não há muito por onde ir, é como Roma, todos os caminhos vão dar ao santuário. Sim. Olha onde é que tu estavas. Bom. Não, mas sabes que foi uma sorte. Então. Foi uma sorte. Porque no santuário houve lá uma senhora, uma querida senhora, porque o santuário tem um edifício do lado esquerdo, que é uma espécie de casa de retiros, que é uma espécie de hotel, não é assim muito comprido, aquele edifício branco. Ela viu-me a deambular e perguntou o que é que eu estava ali a fazer. Eu expliquei mais ou menos, não sei porque, depois já estava a anoitecer e eu assim, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer à mulher o que é que aconteceu. E então fiquei nesse dia a dormir na casa de retiros do Santuário de Fátima, onde depois veio também lá o padre responsável pelo Santuário de Fátima falar comigo, a perceber exatamente o que é que me tinha acontecido. E eu disse, olha, tive esta questão, violência em casa e não sei o quê, e vim-me embora, e agora gostava de ir para um sítio onde pudesse estudar e estar. Fiz assim uma história verdadeira e ao mesmo tempo correta. E eles trataram. Engraçado, vem aqui uma irmã, uma madre superiora de um instituto no norte, num instituto que há várias casas no país. Há Lisboa, há Coimbra, há Braga, há Porto, há não sei o quê. Ela vem aqui e podemos falar com ela, e ela fala com a cidadania. Portanto, ela veio conhecer, era muito, muito querida. Só me lembro de uma figura tipo Pina Bausch. A imagem que eu tenho dela é um bocado assim muito magra, assim, com o véu. Muito incrível. E ela... combinámos que para onde é que seria melhor e tal, e não sei o quê. E eu, Porto. É longe. Porto. E a música está fixe. Não, Porto, anos 80, meu anos Deus. 80. Porto, anos 80, tu já a pensar, já ter umas certas ideias. Já tinha umas certas ideias, já tinha ouvido umas coisas. E tu querias ver. E eu queria ver. E então lá fui eu viver para irmos indo para uma quinta, onde primeiro ainda estive num dormitório com as miúdas, mas depois lá me arranjaram um quarto e tal. E a tua história começa. E a minha história no norte começa aí. Foi muito engraçado, porque eu nem irmãos tinha, não é? E de repente vou para aquilo. Eram muitas raparigas. E raparigas de todo o género. E algumas não percebiam o que eu dizia. E eu não percebia o que elas diziam. Pareciam línguas diferentes. Pareciam línguas diferentes por causa dos sotaques. Porque eu na altura deveria ter um sotaque um bocado ribatejano ainda. E elas teriam um sotaque. Eu lembro de umas irmãs de Faf que eu tinha dificuldade. Pois. Eram muito queridas, mas tinha dificuldade em perceber o que elas diziam. E era um país maior na altura, dado que, a distância era vista como maior. Sim, não então era? Não era. Pois. Eu nunca tinha ido ao Porto. É isso. Nunca. É aí no Porto onde te descobres mais na música, não é? Ainda tentaste uns cursos, não é? De educadora infantil e tal. E pintura. E pintura? Sim. Sim, também estiveste em pintura. Sim.
Conta-me lá, sei que há uma história que estás, de repente fazes parte de uma banda que é os Barbeleta, não é? E estás a atuar no bar Aniki Bobó. E de repente João Loureiro, vocalista e líder dos BAN, te vê a atuar, não é? Sim, isso não foi com os Barbeleta, isso foi uma performance de uma alemã, da Inga, que estava lá no Porto. Era uma performance louca, que ela achava muita graça a conversa, aquele 1001 maneiras de cozinhar bacalhau e não sei que coisa tão gira, então vou fazer uma performance a fritar bacalhau. Montou uma tenda preta, um cheirete, uma tenda preta. Então tu estavas ali numa performance. Ela fritava bacalhau, um cheirete impossível, dava às pessoas coisas de bacalhau frito a provar, e eu cantava assim um medley de músicas sobre o mar, entre o fado, o Sou Marinheiro, Neste Velho Cacilheiro e coisas assim meio à capela, assim, com o microfone por ali, assim, por entre as pessoas. Assim, livre, com muita lata. Não sei onde é que eu arranjo sempre muita lata para fazer coisas que nunca fiz e não sei. O João Loureiro achou piada. E o João Loureiro achou piada. Enquanto trincava um bacalhau, certamente. Nossa. Estou a imaginar, estou a dar imagem. E houve aí um match, não é? Musical. Sim, ele não me falou na altura, mas o engraçado que no Aniki Bobó o Becas tinha sempre, era uma espécie de PBX de recados. Portanto, olha, não sei quem anda à tua procura, olha, não sei quem anda. Então o João Loureiro quer falar contigo. Uma banda emergente, não é? Que estava a surgir nos anos 80. Era os BAN, eu não conhecia absolutamente nada, mas o João Loureiro quer falar contigo e tal. E depois lá se combinou, e fui aterrar praticamente aquilo foi pouco tempo antes de gravar o Surrealizar, foi surreal, portanto, foi surreal. Foi surrealizar na música. De repente eu apanho-me naquele estúdio aqui perto, Valentim de Carvalho, gigante, com aquele pé direito também impressionante. Tu e os pés direitos. Entraste com o pé direito, não é? Entrei com o pé direito e muitas das coisas foram quase improvisadas lá em estúdio e pronto. E de repente acontece algo que não estavas à espera, que é uma popularidade ser absurda. Ficaste, podemos dizer que de imediato atrofiaste. Atrofiei um bocado. Porque tornaste uma estrela pop, porque os BAN eram uma música, uma banda pop. E de repente eras a voz feminina da banda que estava a dar em todo o lado, estava a arrebentar. O que teve o seu lado bom, claro, não vou ser ingrata e parva. Teve Gostaste o seu lado também. Bom. Gostei. Agora o chato era ser chamada na rua, olha a gaja das BAN, olha não sei o quê, e começarem a cantar, porque as pessoas agora são mais comedidas, mas na altura gritavam muito na rua, olha não sei o quê, e apontavam e ficavam a olhar e chamavam e puxavam, portanto era assim um bocado. Estavas sempre na montra. Estava um bocadinho, mas também foi rápido, passou rápido. Pois, tu chamas esses anos os anos da desbunda, não é? O que é que queres dizer com isso? Então era nova, descomprometida. Sim. Wild. Os anos 80 há foram... Kim Wilde e há Anna Wilde. Éramos todos, não era só eu. Os anos 80 foram um bocadinho de excessos, não é? Muito na noite e por aí fora. E portanto, conheci muita gente nessa altura também. Era um sítio a discoteca era um sítio muito democrático, gente de todo o género. Isso foi fixe. Conheceste o teu marido, inclusive, não é? Nessas épocas? Não foi, sim, mas não foi na discoteca que eu conheci, por acaso. Vá lá. Vá lá, não foi. Não. Mas estamos a falar dessa época. O que é que foi menos bom? Foi pronto, essa coisa do mediatismo, o público e mais? Não sei, se calhar esqueci o que é menos bom. Boa. Eu sou um bocado esquecida. Avançou para trás. Portanto, não. Gravaste 3 discos. Gravei 3 discos. Foi avassalador, não é? A popularidade que os BAN tiveram, mas aquilo não te vestia por completo, pois não? Tenho ideia. Não, e de alguma forma eu também fui escolhida pelo João por isso, não é? Por ser completamente diferente deles.
Sim, e tu sentias-te assim na banda como um OVNI? Um bocadinho, sim, sentia. Numa terra. Além de ter um background, digamos, diferente, também tinha. Eram todos muito, muito betos, coisa que eu não era. Mas na música era quase tudo beto. Era, não era? Quem tinha instrumentos e material, quem tinha acesso naquela altura. Portanto, mesmo alguns punks, no sentido de terem acesso, de terem o apoio da família, estarem em casa ainda e não sei o quê. Portanto, eras a punk na banda dos Betos? De alguma forma, sim. E como é que a coisa funcionava no bastidor? Com o João funcionava bem, com outros dependia tinha dias que havia alguns que não gostiam muito, tinha assim algumas questões, alguns eram mais conservadores, alguns deles. Sim. O João Loureiro não era o mais conservador de todo. Pois. Não. Bom, ainda foram uns anos, não é? Ainda foram uns anos. Até o início dos anos 90, mas não é? Depois foi tinha que fazer, porque antes havia contratos com as editoras e tinhas que fazer 3 discos. E aquilo era muito a sério, não é? Grandes produções, grandes condições e a obrigação de gravar. Sim, a obrigação de gravar. Tu foste a todo lado, deves ter atuado em todo o sítio, todos os programas, não é? Sim. Durante esses 3 discos. Dentro do tamanho do país. Claro. Mas pronto, fomos a Macau. Exato. E entretanto, sais dos Burn e... Sim, quando acabou, eles quiseram continuar e eu não quis continuar, porque de alguma forma já tinha essa senhora chamada Regina Guimarães a buzinar-me aos ouvidos. Com poesia. A buzinar-me, eu já tinha começado a fazer trabalhos com ela. E eu disse, não, temos que fazer músicas. E fomos fazer. Ela começou a escrever e fomos fazer músicas. É quando surge a banda Os Tristes Tigres, não é? Exatamente. Estive 3 dias a treinar. Não, estou a brincar. É de propósito, é que foi de propósito. Quando escolhemos o nome. Foi de propósito. Já para provocar, não é? Para provocar, trava-línguas. Sim, para ser... Entre o cómico e meter a palavra triste também é engraçado. E depois para... Isso é quase aquelas ideias a Alberto Pimenta de... As pessoas não se esquecem. Não. Ficam ali atrapalhadas e não se esquecem. Brilhante título. Eu lembrei-me do Alberto Pimenta por causa do Coca-Cola Song, que ainda me dizem que é Coca-Cola Song. Então, estamos a falar de Regina Guimarães, esta parceria de milhões que acompanha a tua vida e a vida dos Tigres. E ela tem escrito, enquanto, no arranque da banda, tu fazias as músicas, ao que sei, com 2 gravadores de cassetes. É assim? Sim. O Mundo a Meus Pés, por exemplo, começou assim. Eu tinha uma... Como é que surgiu isso? Estava em casa, fazia as coisas ao contrário do que faço agora, curiosamente, e agora só trabalho quando tenho letra. E naquela altura veio-me uma melodia ao ouvido. E fui... Sem letra? Sem letra. Mas como é que é? Era o refrão, qualquer coisa. E fui a cantar, ela não morava muito longe de mim, morava perto. E fui a cantar a melodia... pelo caminho todo até casa dela, para não me esquecer. E quando chegámos lá, gravámos num gravador de cassetes, exatamente, ela tinha o gravador era dela, e esse primeiro. Mas gravaram logo, mas já com letra? E ela escreveu logo a letra ali, o refrão escreveu logo. E depois escreveu o resto através da melodia que eu fiz. Que era o refrão. Que maravilha. Que é uma coisa boa da básica, mas pronto, por isso é que ficou se calhar tão no ouvido das pessoas. Mesmo. Tornou-se o primeiro hit, não é? Foi. Ainda gostas de cantar esse tema? Durante muito tempo não tocávamos, porque não fazia sentido com as outras músicas. E com o Minimal Luz começámos a tocar, até porque temos uma arpista, ela fez um arranjo muito bonito, a Eleonor fez um arranjo muito bonito e ficava bem, às vezes no encore. E desta vez, o último concerto foi no dia dos meus anos, nas Caldas da Rainha, não tínhamos
Não foi nas Caldas, foi em Tomar, peço desculpa. Não tínhamos combinado nada a fazer a música, mas acabámos por ter que fazer no encore e as pessoas cantaram e tal, e foi muito bonito. Portanto, às vezes justifica-se, não se justifica muito com os temas do Arca, não é? Não tem muita lógica, claro. Pronto. Mas ali foi, e eu fazia anos e tal, e as pessoas cantaram e foi muito bonito. Foi bonito. Se eu te pedir agora, assim à capela, cantar só um bocadinho. Faltou, não me falha o cheiro, tudo forte, tudo feio. Não me lembro de ter gostado, não me lembro de me ter gostado. Já não és o mundo a meus pés, já não há. Pois é, faço o favor e tal. Que maravilha. Bom, vocês começaram com a Paula Sousa, a ex-teclista dos Repórteres Trábico, não é? Sim, portanto, também já esteve nos BAN. Já esteve nos BAN. Também gravou o Irreal Social, sim. Portanto, começaram 3 mulheres nos Tigres, não é? Exato. Com a Regina Guimarães, e depois esta Paula Sousa foi substituída pelo Alexandre Soares, não é? Ainda chegámos a estar a fazer os 3, mas depois, pronto, houve ali um quid para quo. Claro, pronto, acontece no caminho da vida. E das bandas também. Bom, vocês gravaram muito perto 3 discos, não é? Partes Sensíveis, Guia Espiritual e Comum, não é? 93, 96 Sim. E 98. Sim. Uma tríade dourada da pop do fim do século, e marcaram logo aí com estes 3 discos. Como é que te recordas desta época? Com a Regina. Sim. E agora já com o Alexandre Soares. Sim, também foi uma época também um bocado desbundada, anos 90, não, isso já é anos 90. Anos 90, onde havia muita música de dança e a eletrónica começa a aparecer. Viveste de forma intensa também estes anos 90? Também vivi de forma intensa os anos 90. Tu és intensa, não, Ana? Como não viver de forma intensa? Até 95. O que é que acontece em 95? Em 95 nascem os meus filhos gêmeos. Eu tinha tido um em 89 que pronto. Eu fui aprendendo a ser mãe, não é? E também uma pessoa aprende, não nasce ensinada. Porque foste primeiro mãe muito nova, com que idade? Não, com 26, não era muito nova, mas ainda foi na altura dos BAN, portanto... foste uma mãe punk, ainda fui não é? uma mãe punk e depois ainda andei ali um bocado dentro e fora. Mas quando nasceram os gêmeos foi impossível. Eram 3. Eram 3 e não eram 3 tigres, eram 3 bebés alegres. 3 crias e os... 3 crias alegres? 3 crias alegres, e sim, bastante alegres. E ocuparam-me bastante do meu tempo, e passado algum tempo, resolvi, foi também um dos motivos, porque houve... Na altura, achei que era o fim, mas pelos vistos foi uma pausa. Em 2001 decides parar, não é? Sim. Por razões familiares, de dedicar também não só, achava que... aos filhos. Também por isso. E porque não estava tão contente com os Tigres que compensasse esse sacrifício. O lado de casa e dos miúdos puxava mais. Havia ali um desequilíbrio, achava eu. A banda fortaleceu-se bastante. Eu achava que estava ali, que era um ponto fraco da... Achaste? Achei que era um ponto fraco da banda e que não estaria... Insegurança pelo crescimento da banda? Não é insegurança, eu acho que foi lucidez. Foi. Mas olhando agora à distância, sim, dirás que... Sim, acho que foi lucidez. E acho que, foi importante essa pausa. Acho que foi. Entretanto, aprendi bastante e comecei a fazer coisas que me davam mais tempo para estar com os miúdos, portanto, menos ensaio, menos isto, menos aquilo, que é fazer mais coisas com poesia. Não é? Aí começa a entrar mais a poesia de outra maneira. Estou em casa, estou a fazer as minhas escolhas, estou em casa ou estou a participar em coisas que me dão tempo.
tempo e calma. Uma pausa poética. Tal qual. Tal qual. Entre uma papa, uma poesia. Entre um bebê que chora e um poema. Sim, mas depois já não era diz. bebê, era levar à escola, Pois. ir buscar à escola. Os meus filhos nunca foram para o infantário. Não. Nope. Não houve cá meter os meninos no infantário. Aí Foram... nem é tempo inteiro, então. Não. Estavam sempre em casa ou com família, ou com o pai, ou com família. E depois era a escola, quando eles passaram a ir para a escola e as atividades extracurriculares, seja música, seja dança, seja ténis, seja não sei o quê, fizeram isso aí, foram afortunados, fizeram muita coisa. Aí viveste a maternidade a 100%, não é? Sim, e é engraçado, curiosamente, quando estava a escolher as músicas para aqui, percebi que eram todas eu ouvia estas músicas no carro, quando os levava e os ia buscar e estava não sei o quê. Era 2000, são tudo músicas de 2000 e qualquer coisa. Já lá vamos, eu adorei as tuas sugestões. Estão para a segunda parte, ficou como teaser. Depois, mas ficas a perceber porque é que estas músicas são dessa altura. Adorei. São as músicas que eu ouvia no carro. Belíssimas escolhas. Foste fazendo vários projetos com a poesia. Em 2011 regressas com uma nova banda, os Osso Vaidoso, não é? Criada a meias com Alexandre Soares, e aí gravas 2 discos, não é? Sim, aí os miúdos já estavam maiores e houve umas coincidências, portanto devemos esse reencontro a outros músicos aqui de Lisboa. Um dos encontros foi o Luís Varatoso, que fez aqui era qualquer coisa sobre a guitarra, uns meia-noite e uma guitarra, era assim, não sei se era isso, mas eram uns concertos com guitarra. E convidou o Alexandre, e o Alexandre convidou-me a mim, e então fomos fazer esse concerto. A outra situação foi os Dead Combo. Eu já tinha convidado os Dead Combo para gravarem uma música comigo num disco sobre o Adriano Correia de Oliveira. E depois eles convidaram-me para ir cantar com eles no Plano B, no Porto e tal, e não sei o que, e traz o Alexandre. Pronto, então, portanto, foram 2 situações em que nós nos reunimos para fazer esses 2 concertos. E aí percebemos que podíamos fazer uma coisa mais simples, mais portátil, mais leve. Também é importante para a estrada. É. E vocês resultam muito bem. E mais barata. Mais barata. Sim, e mais barata. E... portanto, o Osso Vaidoso, eu gostei bastante dessa experiência. Depois houve a proposta do Henrique Amaro de gravarmos para a Ótimos, e gravámos o Animal, que é um disco que eu ainda gosto muito. É um disco muito bonito. Bom, e entretanto, em 2020, esse ano complicado, confinado, que colocou o mundo confinado, vocês tiveram um regresso os Tigres, não é? Uma nova vida, um regresso com mínima luz, não é? E depois... Sim, começámos a compor antes não adivinhámos. Claro. Começámos a compor, mas depois saiu no dia 1 de maio de 2020. Eu nunca sei datas, mas esta sei. 1 de maio de 2020, dia do trabalhador, que estava em casa. E fomos fazer... E foi aqui para o Expresso. Fomos fazer as fotografias ao Parque da Cidade, curiosamente, com o Paulo Pimenta. Portanto, lembro-me bastante bem disso. E pronto, e foi aquele lançamento do disco era de autor. Tivemos apoio da SPA e da GDA e fizemos um disco nós, não é? Fizemos tudo e a distribuição era feita por mim. Portanto, eu andava a levar os discos pelo correio, a mandar por correio às pessoas e gostei, gosto de vender. Gostas? Eu gosto de vender, gostava daquilo. E vender uma obra que conheces bem. Sim, vender uma obra que conheço bem e falar com as pessoas, e as pessoas darem-me o feedback e tal, e não sei o quê. Gostei muito. Por mail, não era tudo por mail. Pois. E nunca ninguém me ficou a dever nada. Olha, incrível. Isso, incrível. Isso é bom. Os nossos ouvintes são
são de boas contas. São sérios. São de boas contas, são não sérios. é? E quê? Em 2025, o ano passado, com a Arca, voltaram com um novo disco, muito aplaudido pela crítica, considerado pelo Expresso um dos melhores álbuns de 2025 e que acaba de ser distinguido pelos Futura Awards 2026. Não foi o disco que foi distinguido, podia ter sido. Foi a melhor banda. Mas acho muito justo também porque nós temos... Está ligado, eu diria. Está ligado. Nós temos uma banda fantástica agora. Acho que me desculpem os outros, mas nunca tivemos uma banda tão estimulante. Vá. Veja orgulho. Tenho. Chegaram à formação certa. Sim, isso não existem informações certas, mas existem essas estimulantes. E é gosto muito deles. E como é que tens sentido esta fase, desta nova vida dos Tigres? Acho que estou mais competente. Já resolveste aquelas inseguranças? Não era insegurança, era lucidez. Era lucidez. Porque eu sei, é tal coisa, sou tão impulsiva que me meto-me em coisas que às vezes não sei fazer. E agora veste-te melhor. E continuo a meter-me em coisas que não sei fazer, mas depois tento descobrir como é que se faz. Portanto. E sim, e acho que estou mais competente e tem sido... Este disco, curiosamente, também começou a ser pensado muitos dos temas na altura de 2020, porque como eu te disse que tinha 2 filhos imigrados, em 2020 a coisa também foi complicada por esse lado. Um não poder vir. Onde é que eles estão? Um está na China, o outro está... Eu digo China porque não sei... Guangzhou. Eles riem-se muito. É Cantão. É Cantão. É aquela cidade China, perto de Hong Kong, um bocadinho mais em cima. E o outro está em Londres. Em Londres, ok. Sim. Já a trabalhar ambos? Sim, ambos a trabalhar. Porque não conseguiam... Porque este país está governado por incompetentes já há muito tempo. Este país não é para jovens? É para incompetentes. Então? Está a ser governado por incompetentes. Sempre foi. E então quando vais lá para fora é que percebes então a grande diferença. E essa incompetência está a fazer com que muitos jovens tenham que sair do país. Sim, os licenciados, não é? Agora, grande parte dos colegas dos meus filhos também foram, não é? Foram todos para fora e está a correr bem para já. Lá fora. Também não sabemos, lá fora. Estamos a viver tempos desafiantes. Este vosso disco Arca canta também, parece uma anatomia destes tempos. Sim. Com todas as fissuras e paradoxos que estamos a viver por cá e no mundo. É o reflexo disso, o disco? É como sentem as dores do mundo? Sim, começámos com as histórias das migrações, também porque eu comecei a fazer umas sessões de poesia e o que me vinha, talvez o confinamento também tenha estabelecido mais fronteiras ainda, fronteiras de corpo, e a coisa das migrações me tenha era quase todos os poemas que eu lia nas sessões de poesia, nos Maus Hábitos, que foi onde eu fiz umas leituras regulares todas as semanas. Começaram, é como uma assombração. E depois tinha os meus filhos migrados. Depois tudo aquilo que nós vemos dos migrantes e das políticas contra os migrantes e dos migrantes a morrer no mar e todo esse drama começou a preencher grande parte dos poemas que eu dizia, e alguns deles eu achei que passariam bem para a música e para os Tigres, nomeadamente o Peixe, Ninguém é uma Ilha, que é o No Man is an Island, do John Donne. É uma versão muito bonita que a Regina fez, portanto já era muito bonito esse tema. Começou por ser dito, não é? Lido, e depois passou a canção. Ninguém é uma ilha, Ana? Não, ninguém é uma ilha, estamos todos ligados, e mesmo esta acho incrível como é que quem mata, quem faz explodir, quem agora está no Líbano depois de ter estado em Gaza, quem entra pela Cisjordânia adentro, isto estou só a falar aí no Irão, como é que não percebe
tal como a palavra karma, que isto lhes vai rebentar, não é? Que isto lhes vai rebentar. Qualquer coisa que nós façamos tem consequências, portanto não conseguem evitar isso. Além de toda a humanidade, a parte cultural que se perde, tudo é uma coisa. Estamos na altura, numa época de estúpidos também. A cultura a perder-se, tanta coisa a perder-se. E não sei como é que não percebem que isto lhes vai arrebentar em cima. Já tivemos uma altura em que havia imenso medo de ataques terroristas e depois começou-se a publicitar esse terrorismo como sendo uma maior razão ainda para mandar bombas para cima deles, quando se está a criar ainda mais inimigos, não é? E ainda mais guerras futuras, enfim. Guerras. Um dos temas chama-se Guerra. Esse foi escrito de propósito, não é? Já foi mesmo para o disco. Estávamos a ver o que é que nos falta. E a Regina, pensamos de alguma forma o que é que nos falta aqui. Eu tinha aquele mote da terra. A guerra é tão antiquada. Apesar de haver as guerras modernas e da coisa estar sempre a mudar, mas a guerra é tão antiquada, é uma coisa tão antiquada, porque depois vemos as imagens dos países terraplanados agora, e são exatamente iguais às imagens da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, da não sei o que, é tudo igual, tudo terraplanado. E depois o que há a seguir, as violações às mulheres, quer dizer, nem vale a pena começar por aí, continuar por aí, é tudo igual e antigo. Tempos de uma má memória, não é? Tempos de má memória e de retrocesso, de violento retrocesso. Como é que estás a refletir isso? Tempos de guerra, polarizados, extremados, com novos e velhos ódios, por vezes pouco espaço para o diálogo, para a reflexão, para o respeito pelos outros. A música, a arte, que é o que tu fazes, pode ajudar a dar-nos espaço para a reflexão? Eu acho que sim. Eu acho que é um bocadinho, pode entrar como mantra, pode entrar nas consciências um bocadinho. Nas fissuras? Nas fissuras, pode entrar ali no subconsciente, qualquer coisa, pode haver ali alguém que diz assim, realmente pode ajudar, porque estamos sempre a ouvir palavras de ódio. É bom que haja outras palavras e a música pode transportá-las quase que subliminarmente, mas pronto, apesar da intenção não ser essa, também pode acontecer. E outra coisa, mas isso é na música. Outra coisa, por isso é que eu sei que estou sempre a avançar, mas outra coisa é nós fazermos aquilo que está ao nosso alcance, no nosso ângulo de ação. E então? Não é? Por isso é que por exemplo, este trabalho com os reclusos. Com os reclusos tem um bocadinho a ver com, em Custóias. Com isso. Fala-me desse trabalho que estás a fazer, com a música, não é? Sim, com a poesia, sim, com a música, sim. Com os reclusos de Custóias. Sim. É uma coisa. Eu já tinha trabalhado com as reclusas de Santa Cruz, do Bispo, que é uma prisão feminina. Tinha feito uma espécie de festa onde eram elas que cantavam, porque pronto, tens que perceber onde é que estás e o que é que as pessoas podem fazer. E elas podiam cantar, dançar, ler poesia. Portanto, organizámos, e foi muito engraçado porque tínhamos uma indígena ainda da Amazónia que cantou uma música da tribo dela, pintou-se com vermelho, com riscas vermelhas, e foi uma coisa muito bonita, muito, muito comovente. E cada uma tinha uma cigana que dançou, e que nesse dia dançou e depois saiu porta fora porque tinha tido, como é que se diz? Foi liberta nesse dia, foi muito bonito. Portanto, ela dançou super, mesmo dançou alegre. Dançou a sua liberdade, não é? Dançou a sua liberdade e foi muito bonito, e toda a gente. Mas pronto, isso foi o trabalho que eu fiz lá, e a partir daí comecei a ser convidada para algumas coisas, para algumas festas dentro das prisões. Tu gostas desse trabalho? Gostei muito porque senti que quando estamos lá e quando estávamos lá a fazer aquilo,
elas esqueciam, eram felizes e esqueciam-se do sítio onde estavam, além de... As presas, porque tu tens trabalhado mais com mulheres ou com ambos os géneros? A experiência com mulheres foi uma, e a experiência com homens agora poderá ser mais fácil, eu explico porquê. Mas em ambas as situações há uma entreajuda entre eles, que é incrível, trabalho de equipa e não sei o quê, portanto é muito curioso bonito. Isso. É muito bonito. No caso elas ajudavam-se a cantar e a arrumar e a maquilhar e porem-se prontas para a festa, isso é o mais normal, mas ajudavam-se e incentivavam-se umas às outras, porque algumas desmoralizavam, não sei e tal, e eram muito... E mesmo quando fizemos a festa, as reclusas que assistiam, a menina da Amazónia, houve uma altura em que começou a chorar e elas: não choras, Diana, não choras, filha, todas a gritar, não sei o quê, assim com palavras muito, muito solidárias. Foi muito bonito. Cria-se ali um sentimento de comunidade, não é? De solidariedade, sim, é isso? Sim. Pelo menos ali senti isso. Num lugar de grande opressão, que num lugar de grande opressão, e acredito que haja bastantes questões, então, claro. Nós sabemos que há, mas há momentos e a música ajudou a que... Mas os homens foi outra coisa. Os homens porquê? Convidaram-me para ir ler poemas de reclusos e de reclusas no Congresso de Educação para a Liberdade, que são um congresso organizado pelos professores das instituições, e os professores das instituições são umas almas. Eu gostei imenso de conhecer aquela gente. E eu, quando vi os poemas, achei, estes poemas não são propriamente uns poemas muito fáceis de dizer, porque são alguns rimam os versos todos, depois outros são assim irregulares e não sei o quê. E eu soube que havia lá uma banda em Custóias de fulanos que tocam. Não, espera lá, eu não vou ler poemas, eu vou fazer qualquer coisa com os músicos. Então combinámos com os professores arranjaram maneira de eu ir e fui conhecer os músicos, e a partir daí eles ficaram tão felizes por me ver. É tão estranho. Eu estava a chegar, eles já estavam contentes, eu ainda não tinha aberto a boca, já estavam contentes. Eu me senti tão bem-vinda. E eles pensavam que iam tocar uma música minha, O Mundo a Meus Pés, ou qualquer coisa. Já tinham ouvido, já tinham não sei o quê, já sabemos tocar a música e tal. Eu disse: eu não faço questão de tocar essa música, acho que podíamos fazer qualquer coisa de novo, nós e tal. E ele: E aí ficaram... Eu acho que confiaram, e depois correu muito bem, porque escolhi daqueles versinhos que as meninas de Santa Cruz tinham escrito, e dos versinhos que os rapazes de Custóias tinham. Fiz dois poemas, quer dizer, acho que cozi bem, acho que pronto, tenho algum jeito para isso, cozi a coisa bem, e fizemos 2 músicas. E depois foi lá uma equipa gravar o vídeo, porque eles não puderam sair para participar no Congresso das prisões, da Educação para a Liberdade, infelizmente. E então eu tive que cantar com eles no vídeo. Fez-se a projeção com eles e eu cantei. E o curioso, mas isto pronto, à parte, é que alguns deles não sabiam tocar e aprenderam a tocar lá uns com os outros. Okay. E são criaturas muito... Eles é que fizeram os arranjos, fizeram tudo, porque eu também não sei tocar. Portanto, eu só sei dar a voz, tecer a letra, harmonizar a coisa, dar a melodia, pois. Ao fim e ao cabo. E eles depois que façam os arranjos, e combinavam uns com os outros, e eles tinham estéticas diferentes, não é? Portanto, tiveram que combinar e tiveram que chegar a acordo e não sei o quê. E esse trabalho foi muito importante. Portanto, o que eu quero agora é fazer mais. Queres mais, não é? Quero. Pro bono, nada disto é pago. Fazer mais e já estou a engendrar, a pensar na forma de fazer isso, e entretanto fiz um pedido aos meus amigos músicos, porque o material lá na prisão está muito estragado, não é? E não há grande investimento, e há cada vez mais cortes, não é? Cada vez mais cortes. E fiz um pedido assim
para me arranjarem material e coisas técnicas doarem, e instrumentos. E já tenho alguns e já tenho respostas. Aliás, vou de Lisboa com uma guitarra às costas. Já, que foi doada para os reclusos. Sim. Que maravilha. Contaste-me um pouco deste projeto e disseste-me logo a música liberta. Sim. A música liberta. Sim, a música liberta. É incrível, porque é preciso respeito pela palavra e respeito pela situação, porque aquilo é pesado, não é? Estamos ali numa coisa morada e com... Mas a felicidade que naqueles momentos... E depois, é engraçado, porque eles têm muita esperança. Acho curioso, a conversa deles era sempre que vão... vai sair, não sei quantos vai sair daqui. Está quase a sair. E não sei se aquilo era verdade, mas é uma maneira deles alimentarem a sua esperança. Tem que ser. Claro. Tem que ser. Eles têm assim uma espécie de ficção esperançosa sobre isso, sobre a sua data. Sobre a vida, sobre a vida suspensa que eles poderão retomar lá fora. Não? E pronto. E uma pessoa sente... A música vale para muita coisa, mas ali ainda vale mais. Ainda vale mais. Bom. Yeah. E a música para ti tem-te libertado? Sim. A imaterialidade da música liberta-me, porque eu não sou como os meus colegas que andam com os seus instrumentos ao colo e com não sei quantos cabos e coisas. Portanto, isto de ter só um microfone e andar só com o microfone e agora com o computador por causa do vídeo, estou a falar do lado mesmo material. E depois é onde eu sou menos... É onde eu sou mais intuitiva, acho. Não é? Onde eu sou mais intuitiva é na música, é a cantar. É? Pegando nisto e olhando para o teu percurso artístico, como já falaste, feito várias fases, mudanças, transformações, lucidez. Reveste no título de uma matéria que assinaram sobre ti há uns anos, que dizia, abre aspas, Ana Deus, a fera que se domou a si própria. E eu pergunto se és uma fera que se foi domando ou, pelo contrário, és uma fera que se foi libertando, mostrando as garras e rugindo ao que te incomoda, ou ambas as coisas. Eu não sou fera nenhuma. Não sou. Isso foi aquelas coisas jornalísticas e depois tem a ver com tigres e não sei o quê, e dá jeito. Mas eu não sou fera nenhuma, sou bastante mansa e talvez tenha despertado um bocadinho e ser mais não, mais isto, mais aquilo. Aí mostras a tua garra. Sim, um bocadinho. Já foi o passado dos anos, foi a vida que te ensinou a usar esse... É a idade, nós com a idade ficamos assim. Mais assim. Lúcidos. Ficamos mais... Achamos que ficamos mais lúcidos. Espera lá que eu tenho que ter cuidado. Pensamos que ficamos mais lúcidos, percebemos que não sabemos... que não ficamos mais inteligentes, mas de alguma forma sabemos escolher melhor aquilo que queremos e o que se adequa a nós próprios. Isso é bom. Por exemplo, aqui há uns tempos vir para este podcast para mim podia ser um tormento. O que é que eu vou dizer? E o que é que vão pensar de mim? E o que é que vão não sei o quê? Agora não, agora estou aqui, não quero saber. Gostam, não gostam? Não gostam. Eu senti isso. Sentiste? Senti muito. E senti mal começaste a falar. E foi muito bom. Senti uma energia de liberdade e disponibilidade para conversar. E Sim. muito bom. E estás nessa fase. Que fase é que estás a viver agora? É essa? Do não quero saber? Não quero saber, não quero assim tanto saber da opinião dos outros, mas isso é normal, acontece com toda a gente quando cresce, acho eu. Se não ficar mais amargo... também pode amargar, isso é muito mas importante não não amargar. Não amargar. Como é que se faz não para não amargarmos? Fica mais doce, não sei. Correu-me tudo bem. Correu-me quase tudo bem. Desculpa, estou a estragar o som, mas estou a bater na madeira. Não, mas isso é muito bom, isto dá um bom som. Pode entrar. Correu-me quase tudo bem com as pessoas que conheci, com os filhos que tive e com as oportunidades que fui tendo, e o facto também de agarrar as coisas e de me meter um bocado, não sei fazer, mas faço, deixa ver como é que se faz.
ter essa ousadia. Isso acho que foi Isso acompanhou-te ao longo da vida, não é? A ousadia. É verdade. Parece-me que a ousadia vem de sempre. Sim, bem. Era um bocado mais inconsciente. E eu dizia, por isso é que eu digo que podia ter descambado, porque a coisa podia ter corrido mal. A tua vida podia ter descambado como? Olha, se eu não encontrava aquela freira ali no Santuário de Fátima, qualquer coisa, se não encontrava os amigos que encontrei depois no Porto e no Porto também podia ter descambado? Podia ter descambado. Naqueles doidos anos 80. Mas tive alguma percepção sobre para onde é que não devia ir, sim. Não vale isso, drogas nunca foi. Nunca foi a minha, apesar de estar metida com muita gente mas era normal, porque era muito, era por todo lado. Mas nunca gostei de perder o controle. Tem um bocado a ver com isso. Quando tu não tens background familiar, não tens nada, estás ali um bocado, não podes perder o controle, tens que estar mesmo, percebes? Então ninguém te vai salvar. Pois percebo, tinhas que contar contigo. Sim, tinha mulher que contar comigo. Sozinha no Porto, não é? Sim, essa ideia? razoavelmente, sim, um bocado isso. Mesmo apesar de depois quando tinha... Então, mas vícios não nessa altura? Não. Isso é anos 80 limpos. Os anos 80 foram limpos com algum álcool. Pois. Álcool, mas nunca nada de exagero. Os anos 90 já foram um bocadinho químicos. Pronto. Um bocadinho químicos. Mas percebi depois com a gravidez, parou ali. A maternidade aí a salvar parou, de caminhos 95, mais sim. complicados. Sim, talvez. Não. Talvez porque aquilo não havia controle de qualidade. E isto sem qualidade não qualidade, se vai a lado nenhum. Sem qualidade não. Estava tudo assim um bocadinho a martelo, não é? Olha, estás a ver este buraco que eu tenho aqui? Pois tens aí um buraco na testa, então. Pois, tenho um buraco na testa que foi uma coisa que me cresceu depois de uma toma de uma coisa sem controle de qualidade. Ai. E ficou até hoje, já passaram não sei quantos anos. E não Dos sei. químicos? Sim. Meu Deus. Pois é. Pois, agora é o chamado Ana, agora pensem. É um buraquinho pequenino, quem não está a ver não sabe, é uma pequena depressão. Nunca tiveste uma depressão das outras? Pois tive. Então, mas fala-me disso. Percebi rapidamente que eram químicas, outras químicas. Não, mas como é que se chama aquilo? As hormonas. As hormonas. Tive com a morte da minha mãe, tive alergias, fiquei coberta de borbulhas, foi muito, muito estranho. Mas com os meus filhos tive na gravidez depressões bastantes. Procuraste ajuda? Não procurei. Devias ter pedido? Na altura não se falava muito nisso. Não se falava, não? Não se falava. Portanto, aguentei, chorei muito da primeira gravidez, a segunda já aguentei mais, mas imagina, não conseguia sair à rua para ir ao supermercado e voltava para trás. Choraste muito na primeira gravidez, que quando tiveste a primeira depressão, e estava já nos ban, não é? Sim. Portanto, entre sim, palcos... música concreta. Não, mas não estava sempre a chorar. Mas pronto, mas tive momentos, aí também a música me salvou de alguma forma, quando estava a cantar, não estava a chorar. E depois com a menopausa, portanto é tudo hormonal. Na menopausa também tive depressão. E pedido de ajuda especializada? Também não. Não recorreste? Não. O meu médico não me aconselhou tomar aquelas hormonas de substituição, achou que não era muito bom para a saúde, portanto não me lembro de me queixar de mais nada. Eu só agora é que percebo o que aconteceu. E também é um tema que começa agora a ser mais falado. Sim, também. As mulheres a libertarem-se, a falarem mais publicamente, pelo menos, e entre si e com os homens sobre a menopausa e o que é que isto traz, não é? E a depressão pós-parto que eu não tive, mas tive durante a gravidez, portanto isso também acontece. Fala-se muito da depressão pós-parto, essa eu não tive. Mas durante a gravidez tive, e são tudo alterações hormonais. Uma pessoa fica, não sabe, fica tristíssima.
E depois não me reconhecia fisicamente, não conseguia ir à rua, voltava para trás. A coisa da transformação do corpo, aquela coisa toda. Algo muito normal, mas que não se fala muito. Não. Importa falar para as pessoas não se sentirem uma sim, ilha, para não é? Não se sentirem uma ilha. Isso pode acontecer e acontece frequentemente, sim. Pois. Não. Eu agora tenho um áudio para tu ouvires. Sabes de quem? Não. Não, pois. A ideia é essa. É do Alexandre Soares, músico com quem tens colaborado estes anos todos, que tem uma pergunta para ti. Vamos? Ai, Jesus. A Ana, com quem trabalho há muito tempo, tem uma característica que eu gosto muito. É que quando vamos trabalhar e nós improvisamos muito, não combinamos nada. Às vezes eu ligo as coisas e começo a tocar e ela diz-me tipo, eu ainda não tenho texto para isto, ou tenho por acaso aqui um texto que eu acho que sim, que encaixa bem aí. Isto é, ela não me dá uma nota, uma melodia, enquanto não tiver um texto que ela ache que tem a ver com os sons que eu estou a fazer. Outras vezes ao contrário, ela me apresenta os textos e eu arranco a seguir. Eu acho isso uma característica muito interessante, porque ela não tem notas musicais antes de escolher um texto que ela acha que se integra bem no som que estamos a fazer. E eu acho isso uma coisa muito boa. Muito boa. Pergunta, eu pergunto isto de vez em quando, ela nunca me responde, que é quando ou porque é que ela não faz um disco, ela que faz tantas colaborações com tanta gente, e bem, quando ou porque é que não faz um disco em nome próprio? Um disco que seja Ana Deus e os outros aparecem como colaboradores. Quando é que isso vai acontecer ou se vai acontecer? Abraços. Abraços. Acabámos de ouvir o músico Alexandre Soares, que com Ana Deus integra os Osso Vaidoso e os Três Tristes Tigres. Ele revela um pouco desta parceria artística e lança-lhe um desafio, uma pergunta que não quer calar. Para quando um disco em nome próprio, um disco Ana Deus? Vamos ouvir a resposta da própria na segunda parte desta conversa. Ai, não é agora. Na segunda parte, segura aí a resposta, onde vamos conhecer também algumas das músicas e bandas que a Ana Deus tem gosto em ouvir. Vai ler Alberto Pimenta e deixar algumas sugestões culturais a norte, não é? Isto e talvez, Ana, surjam mais surpresas. Tudo para ouvirem na segunda parte, disponível a partir da manhã deste sábado. Boas escutas. Ana, diz boas escutas às pessoas. Boas escutas, pessoas. Pessoas, é isso.